para nos falar sobre o eixo 3, qualificação, capacitar profissionalmente a população ativa portuguesa, dotando-a dos conhecimentos necessários à integração no mercado de trabalho que depende fortemente de competências digitais, convido o moderador Alexandre Brito, jornalista e coordenador da RTP Informação, a iniciar o debate. Estão-me a ouvir? Boa tarde, sou Alexandre Brito, como foi dito, jornalista da RTP, sou na RTP também responsável pela área digital de informação, portanto esta também é uma área que eu tenho sempre imenso interesse e muito obrigado pelo convite para estar aqui a moderar. Começo por apresentar os nossos convidados de hoje, o Paulo Feliciano, que é vice-presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, também Cristina Barros, do Instituto Politécnico de Leiria, corrijam-me se eu cometer aqui alguma gafe, a Elizabeth Carvalho, que é a diretora-geral da Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, o Pedro Dias, presidente da Agência para a Modernização Administrativa, e também a Sofia Tenreiro, diretora-geral da Cisco. Temos cerca de 1 hora para falar e vamos matar se passarmos dessa hora. Vamos começar a fazer aqui uma primeira ronda. Eu começava pelo Paulo. Temos aqui vários desafios. Eu normalmente quando falo, ainda há pouco tempo tive a oportunidade de moderar também uma outra conferência em que passei esta ideia e com frequência passo de digamos, um futurista alemão que investiga muito estas áreas das tendências e do que é que vai acontecer e do que é que está a acontecer. E uma mensagem que ele passa sempre e que eu gosto também sempre de a passar é que a evolução nos próximos 20 anos vai ser superior aos últimos 300. E isto é brutal e provoca vários desafios, nomeadamente no emprego e na formação profissional. No emprego, porque há empregos que nós temos hoje e que daqui a 10 anos se calhar já não existem, e por isso é preciso também haver formação para as pessoas estarem adaptadas a estes novos desafios. E que desafios é que temos aí em frente? Penso que sim, está ligado, pode estar. Bom, antes de mais, boa tarde a todos, cumprimentar os colegas de painel também. Eu gostava de tentar responder à sua questão, no fundo, tentando olhar para o Instituto de Emprego e perceber que, na qualidade de Serviço Público de Emprego, perceber, em primeiro lugar, que desafios é que, de algum modo, interpelam o próprio Instituto de Emprego no contexto desta digitalização da sociedade. Sendo que importa situar que o papel de missão do Instituto de Emprego é de reduzir as desigualdades sociais, portanto, promover a igualdade de oportunidades através do emprego e da qualificação, e isso, neste contexto, faz-se muito através da capacidade que tenhamos de promover as competências que são as competências necessárias para, em diferentes contextos sociais, nós podermos participar na sociedade digital. Eu, de forma simplificada, como tem que ser neste contexto, sou capaz de situar 3 domínios onde estes desafios nos interpelam diretamente. O primeiro deles, não é aqui nenhuma ordem hierárquica de prioridades, mas o primeiro deles tem a ver com a forma como nos relacionamos com os cidadãos e, portanto, remete para a questão dos serviços públicos online e para o modo como o Instituto também é ele próprio parte deste mundo digital e é capaz de estar na linha da frente na disponibilização desses serviços. Eu diria que é um domínio onde nós até estamos a par do país confortavelmente, acho que comparamos bem internamente, assim como comparamos bem externamente, e estamos neste momento a tentar reforçar a nossa posição e muito em breve a comunicação social terá eco do lançamento do balcão único do emprego, que não é mais do que o objetivo
que o Instituto tem de reforçar esta sua presença no mundo digital e, portanto, vamos ter na nossa plataforma online espaços próprios para os cidadãos se interagirem connosco, novas funcionalidades, a capacidade de, no fundo, prestar um serviço mais próximo e mais eficaz. E esta é uma das nossas grandes apostas deste ponto de vista. A segunda, e que tem a ver também com a nossa missão, é como é que nós fazemos a formação profissional, como é que nós nos empenhamos neste esforço de qualificação. E aqui eu diria que não estamos tão bem como estamos nos serviços públicos online e estamos agora a fazer um esforço de recuperação. Nós usamos ainda metodologias e estratégias pedagógicas que são, diria, muitíssimo convencionais. Basicamente, têm por referência a sala de aula ou a oficina convencional e aquilo que nós precisamos é de meter o digital na configuração do processo de aprendizagem, seja no espaço em que como ele se processa, seja nos conteúdos e na forma como são entregues. E eu diria que aqui vamos agora dar os primeiros passos para alargar à rede do Instituto de Emprego os primeiros módulos de formação em e-learning. Isto parece uma coisa simples, não é? Parece um progresso pequeno, mas para o Instituto de Emprego é um progresso muito grande. Pela primeira vez vamos testar módulos em e-learning em toda a nossa rede de centros de formação profissional. Mas aqui eu queria aproveitar esta oportunidade, e tendo aqui tanta gente, de no fundo lançar um apelo. É que nós não podemos inovar nas metodologias, inovar nas práticas, se não inovarmos nos modelos de regulação e de financiamento que estão associados. A grande dificuldade com que nos confrontamos é termos financiamento e regulação que pensa em número de formandos numa sala de aula, que pensa numa metodologia convencional de aprendizagem e que não está minimamente preparado para pensar no como é que pode ser estruturada a aprendizagem numa lógica de mobilização da internet, de mobilização de recursos online e do digital. E, portanto, aqui há um caminho que não passa pelo Instituto de Emprego e que é importante fazer. Nós temos centros de formação profissional, nossos parceiros, que têm estações de aprendizagem profundamente inovadoras, suportadas nas tecnologias digital, em que a formação é feita individualmente, com a mobilização desses recursos todos. É muito difícil encaixar isto no paradigma normal de regulação da formação. Terceiro, e depois calmo, terceiro domínio onde é muito importante para nós esta questão do digital é na produção dos conhecimentos, não é? Nas competências que estamos a promover. E eu aqui gostava de também chamar a atenção para esta questão. O Instituto de Emprego trabalha com cidadãos de uma diversidade enorme, desde aqueles que não têm sequer nenhum nível de literacia, até aqueles que têm a literacia superior e que trabalha com todos os setores de atividade económica. Isto significa que nós temos que ter capacidade de resposta para estas diferentes realidades e, portanto, é um desafio muito grande que, no contexto dos setores de atividade, tem uma particularidade que me parece importante. Nós, quando às vezes associamos o digital muito às empresas de base tecnológica, às empresas suportadas no online, às empresas que produzem conteúdos digitais, aquelas que são novas. E é verdade, essas são o core da revolução digital. Mas nós temos empresas de setores de atividade tão ou mais importantes do ponto de vista da criação de emprego do que esses, os setores tradicionais, o têxtil, o calçado, a metalurgia, que é um setor de maior relevância para o país, a áreas eletrónica, de serviços pessoais, por aí fora, que são áreas onde o digital também está presente, no marketing online, no planeamento, na organização das tarefas, nas vendas, também está presente. E temos que ser capazes de incorporar nas nossas estratégias de formação a promoção destas competências, das competências mais avançadas, mas destas intermédias, porque só assim é que esta revolução digital pode ser uma revolução também indutora de coesão social, indutora de um crescimento económico mais desenvolvido. E, portanto, estes serão, diria, os 3 desafios que nos interpelam a nós, Instituto de Emprego, que de alguma maneira interpelarão o país também no seu conjunto. Paulo, já falamos daqui a pouco sobre coisas em concreto que estão a fazer. Eu ia pedir se podia passar o microfone para a Cristina. Falou do tradicional, é o tradicional
digital será um termo bom para utilizar no futuro, porque é isso que temos que fazer. E para isso é preciso capacitar as pessoas das mais variadas áreas, tanto de trabalho como de negócio. Eu vi uma coisa fantástica quando cheguei aqui, os miúdos lá em cima, com os robôs e tudo aquilo que estava ali montado, era extraordinário. E aquilo para eles já é algo... eu acho que eles já nascem com chip hoje em dia, não é? Praticamente. Mas isso é um trabalho em contínuo, este trabalho de capacitar as pessoas com informação, com competências e de forma global, que também é completamente diferente. Eu costumo dizer que a única certeza que nós temos é a incerteza. E termos essa consciência, eu acho que é fantástico para querermos conhecer mais e partir de nós próprios este processo de capacitação. Nós próprios procurarmos saber mais, irmos à procura do conhecimento. Hoje, os ativos que estão nas empresas, e em particular, por exemplo, na nossa indústria, os desafios são enormes relacionados com a questão da digitalização da economia, e as carências são muitas e imediatas. A necessidade de nós adquirirmos novas competências em resposta aos desafios daquilo que hoje se chama a quarta revolução industrial, ou digitalização, ou transformação digital dos processos, é urgente. E nós, forças motrizes dessas empresas, temos que ter essa noção e querer procurar o conhecimento e não partir só da empresa, dar essa formação, digamos, para, tendo a consciência que é necessária e que tem que o fazer. Por isso, para mim, tem que começar em nós próprios e sentirmos a necessidade que eu quero aprender mais e quero estar neste barco, ou não quero perder o barco da digitalização, porque é absolutamente inevitável. Então, o desafio começa em nós próprios. E depois é incentivar... Como? E depois ter como, não basta à vontade. Sim, claro, evidente. E é essa a nossa função, claro, obviamente, de nós criarmos estratégias, ferramentas, instrumentos que lhes permitam colmatar estas necessidades, criar novo conhecimento e responder aos desafios do que é hoje esta transformação digital. Termos boas práticas, bons planos, bons conteúdos disponíveis, por exemplo, em plataformas e-learning, dar a conhecer caminhos, linhas de orientação para a formação, desde o mais elementar na transformação digital, por exemplo, como é que eu vou adquirir dados, como é que eu monto uma rede de dados, se nós formos para um exemplo de uma indústria, como é que eu monto uma rede de dados industrial, como é que eu vou buscar esses dados aos equipamentos, às máquinas e os transfiro para uma base de dados, como é que eu faço a gestão desta infraestrutura, como é que eu vou tratar esta informação e como é que eu vou analisar. Porque hoje acontece muitas pessoas fazerem registros dos dados manualmente, alguém depois os passa para uma folha de Excel e alguém os analisa. Não, hoje a pessoa que faz essa medição deve também saber fazer essa interpretação e essa monitorização. Passamos de operador para analista de processos, para analista de variáveis críticas da eficiência e da eficácia dos nossos processos. E é muito sobre isso que tem trabalhado. Sem dúvida. E principalmente dotar as pessoas e as organizações de capacidade analítica para transformarem dados em conhecimento e valor para a organização. Os grandes desafios da indústria 4.0 estão nesta questão de terem as cadeias de valor ligadas para não haver ilhas de informação e as unidades completamente desagregadas. Haver redes de dados efetivas e não termos, este não comunica com aquele, então as coisas já não funcionam e tem que andar um senhor a apontar coisas em papel e depois a passar para uma folha de Excel e a fazer o relatório quando isto não acrescenta valor, não é? São tarefas de valor não acrescentado, não faz sentido. Quando eu posso ligar à máquina e ter os tratamentos de dados em tempo real e ter logo a monitorização dos meus processos e poder atuar com base nessa informação sobre as máquinas, etc., e garantir que consigo minimizar custos ou maximizar a qualidade do produto e do serviço que estou a produzir. Há muitos pormenores que depois criam que são areias nestas engrenagens e que nós temos que, obviamente, limar. Sim. E que temos que dar instrumentos às empresas e às pessoas
para responderem e para perceberem como é que podem ultrapassar estas dificuldades. Até porque essas areias, nestes tempos de tecnologia, que tudo muda muito rápido, não podem existir porque basta aqui 6 meses e a coisa já é completamente diferente. Eu seguia, tem ali outro microfone, se quiserem talvez dividir. A Elizabeth está aí no meio dos microfones, entre 2 e 2. Qualificar os trabalhadores da função pública permite-me que eu... É difícil ou não? Há sempre muito aquela ideia, até imagino eu, e aqui estou eu com uma hipótese muito relacionada com as idades também, não é? Que uma ideia comum que é mais difícil qualificar na função pública do que nas outras áreas, as pessoas. Isso é verdade hoje em dia ou já não? E eu trabalho na RTP. Não vou comparar, não consigo comparar Sim. de forma objetiva. Cabe ao INA qualificar para a administração pública. E isso implica ambição e implica um enorme pragmatismo. Ambição, porque nós estamos a falar para a Administração Central de cerca de 405 mil trabalhadores em funções públicas. 405 mil. Se eu olhar para os números daqueles que pertencem à carreira de informática e que, à partida, eu diria que têm as competências digitais desejáveis ou, à partida, mais habilitados para a administração pública digital, estamos a falar de cerca de 2.500. 2.500 pessoas em 405 mil. E Sim. cabe ao INA capacitar, à partida, 405 mil trabalhadores. Uns na literacia digital, competências básicas para o digital. Pois era essa, porque há aqui 2 níveis, não é? Há o nível do utilizador e o nível do especialista, não é? No utilizador, 405 mil serão à partida, não é? Potencialmente alvo da nossa ação, e terão que ser, por isso daí a ambição. Quanto aos outros também terão que reforçar e melhorar as suas próprias competências dentro do digital, porque é de constante mudança e de constante inovação que nós estamos aqui a falar. E, portanto, temos que também fornecer formação e incentivos ao desenvolvimento das competências a este nível. E depois temos ainda um outro nível de público que nos interessa dentro da administração pública, que são os trabalhadores que não estão à partida ligados à carreira de informática, mas que gostariam muito de transitar para funções, sobretudo TIC. E também estamos a trabalhar para esse efeito. E agora vem a parte... Esta é a ambição. A ambição é cobrirmos os nossos públicos, que são muito diversos. E têm necessidades diversas e que, sim, é um número muito vasto. Valor elevado, claro. E por isso é que vem o segundo elemento, é o pragmatismo. E o pragmatismo significa que nós não vamos estar a atuar sozinhos de todo. Nós vamos estar a trabalhar em rede, em parceria, com entidades públicas, entidades privadas. Vamos à procura de quem tem o know-how para disseminar esse know-how. E aí, o INA, neste sentido, até ficamos bem ao estarmos ao centro, porque significa que estou em posição privilegiada para partilhar o microfone, mas também para apelar à partilha de quem tem o conhecimento connosco, para que nós o possamos levar a quem dele precisa na administração pública. Porque o INA não vai levar o conhecimento, o INA vai levar o conhecimento de quem o tem. Vamos ter uma plataforma que facilita a chegada do conhecimento, das capacidades para saber fazer junto dos nossos trabalhadores, daqueles a quem nós servimos, para no final do dia termos um melhor serviço público. É isso que também nos interessa a todos. E daí também trabalharmos em parceria, desde logo privilegiada com a AMA, para que possamos ver os processos de inovação e depois de capacitação das pessoas para essa inovação. Eu já vou aqui tentar depois coisas concretas que vocês possam destacar do trabalho que estão a fazer, mas passava agora ao Pedro Dias. Muito do trabalho da AMA é facilitar a nossa vida, nas coisas mais, e eu espero que assim continue. Tentamos. Eu espero que assim continue, nas coisas mais que nós hoje em dia já achamos as mais básicas, este cartão de cidadão e coisas desse género, não é? Mas que há uns anos eram bicho de 7 cabeças só de pensar que era preciso ir tirar outra vez o cartão de cidadão, ficávamos doentes no dia a seguir, ou tínhamos mesmo que ficar doentes para conseguir tirar o cartão, o tempo que perdíamos a tirar o cartão. Isso hoje já não acontece, e ainda bem. Não, isso já não acontece, e em muitos outros serviços, não só para cidadãos como também para empresas, isso já não acontece. Aliás, já hoje
foi referido aqui num dos painéis da manhã, Portugal é um excelente exemplo a nível internacional na oferta de serviços digitais. Depois temos muitos desafios mais na ótica da utilização, semi na utilização, semi na comunicação, porque temos de facto muitas lacunas, nomeadamente literacia digital, na capacidade da população em utilizar os serviços que vamos tendo, e muitos serviços inovadores, mas também na comunicação, na capacidade que temos de comunicar esses novos serviços. Mas comunicar, quando diz comunicar, é passar essa mensagem às pessoas, ou seja, as pessoas saberem que isso existe e que podem utilizar e como utilizar. E como utilizar, que é muito simples de utilizar, e que todos os dias, praticamente, há novas medidas de modernização a serem implementadas nas mais variadas áreas setoriais. Só que esta oferta de serviços poderia-nos, ou pode, para algumas pessoas, fazer crer que não há grandes limitações na capacidade de desenvolvimento de novas soluções, o que não é de facto verdade, porque o que está a acontecer é que, da mesma maneira que nós estamos a desenvolver muitas novas aplicações, plataformas, sistemas de informação, naturalmente isto alimenta e aumenta a capacidade que temos que ter depois na administração pública para gerir, para manter, para tornar estas plataformas interoperáveis. E é aqui que este painel, o painel da qualificação, o painel das competências dentro da administração pública, é de facto fundamental. A Elizabeth já partilhou alguns números, 2.500 recursos TIC, se bem me recordo. Se nós fizéssemos uma conta muito rápida a 400 entidades da administração pública central, ficamos com um rácio de perto de 5 colaboradores TIC, em média, por entidade, o que eu acho que é, enfim, reduzido. Manifestamente reduzido. Até porque é uma área que tem muita procura, não é? Tem, aliás, tem muita procura. De perderem esses elementos depois de eles estarem qualificados. Tem muita procura e eu tenho sempre um bocadinho aquele papel ingrato de ficar no fim da linha, nomeadamente com o setor privado, porque a Europa tem desafios de retenção e de criação de talento TIC versus o resto do mundo. Portugal tem este desafio versus a Europa, e dentro de Portugal a administração pública tem este desafio versus o setor privado. Portanto, se não é fácil para as entidades privadas, é muito mais difícil na administração pública a angariação de novos talentos e a retenção de novos talentos. E é por isso que grande parte das soluções têm de vir não só das parcerias e dos estágios e da integração, da nova integração de recursos TIC, mas também da qualificação dos que já temos. Eu costumo dizer que isto é um desafio triplo, é um desafio de quantidade, por isto que acabámos de dizer, é um desafio de qualidade, não a qualidade individual, mas a qualidade coletiva, porque destes 2.500 que falámos, a média etária é de 46 anos, e ter tirado um curso há 20 anos atrás, se há área onde rapidamente há uma obsolescência de conhecimento, é nesta área, é na área das TIC, e aqui agrava o facto destes recursos, a percentagem, por exemplo, de licenciados, ser inferior a 50%. Portanto, há aqui também este desafio de qualidade, e depois há um desafio de mix, isto é, há um desafio da especialização dos recursos que temos disponíveis para as funções TIC. E hoje em dia, esta proliferação de serviços digitais, que é muito positiva para fins de modernização, para reduzir custos de contexto, para facilitar o dia-a-dia dos cidadãos e das empresas, acarreta depois do outro lado responsabilidades de termos bons arquitetos de sistemas de informação, mais importante se calhar a montante, bons arquitetos da componente empresarial para perceber os processos de negócio, o que é que a digitalização acarreta nos processos de negócio, que riscos é que traz, que precauções devemos ter na área da cibersegurança quando desenhamos um novo sistema digital, que deve vir logo de princípio, desde a fase de desenho. E, portanto, não é só um tema de quantidade, é também um tema de perfil. E é por isso que todos os programas de qualificação são fundamentais para aproveitar os recursos TIC que já hoje temos para estas outras funções onde os organismos estejam mais debilitados. É evidente que a resposta tem que ser uma resposta integrada, ou seja, não vamos só resolver o problema, e muito menos de hoje para amanhã, recrutando novos quadros e nova capacidade. A qualificação também demora tempo, sobretudo quanto mais estivermos a falar de áreas tecnologicamente de ponta ou mais recentes. As parcerias ajudam, mas não resolvem tudo, e, portanto, para além disto tudo, têm que ser desenvolvidos outros mecanismos. Nós na AMA trabalhamos em vários deles. Um deles é, naturalmente, o desenho e a concepção de um centro de competências que possa prestar apoio mais transversal
em algumas destas áreas, nomeadamente nas áreas de risco e cibersegurança, nas áreas de arquitetura de sistemas de informação, porque é impensável que nós vamos ter especialistas de todas estas áreas em todos os organismos. Naturalmente que tem que ser feito um caminho por todos eles, mas nós não vamos conseguir ter especialistas de tudo e em todos os organismos e, portanto, vai haver muito espaço para haver centros de competências, centros partilhados de know-how para as várias áreas. Centralizar e depois conseguir controlar o que está à volta. E normalizar, porque um dos desafios que nós temos na área digital é que muitas vezes, e isso fez-se muito no início dos anos 2000, o primeiro passo na digitalização foi, eu vou simplificar um bocadinho a linguagem, vamos fazer mais um portal, vamos fazer mais uma plataforma digital. O problema é que depois estes portais não comunicam entre eles e muitas vezes não são desenhados da melhor forma para serem utilizados pelos cidadãos. E, portanto, um dos desafios que também há a resolver quando faltam mais competências é algum exercício de standardização e normalização para facilitar a vida aos poucos recursos ou às poucas competências que possa haver em alguns organismos. Eu acho que percebo um pouco o que está a dizer, porque nós, numa parte mais pequena na RTP, sempre queremos fazer coisas novas, é fazer mais um site, fazer mais uma página, e aquilo depois chega a uma altura que é uma confusão tão grande que há coisas que se perdem, não sabem onde estão, quem é que gera, quem é que faz, quem é que trabalha. Eu ia passar à Sofia, grandes malandros que andam a roubar os técnicos especialistas nestas áreas ao setor público, mas competências, nós estamos a falar sobre competências, sobre educação, sobre qualificação. Isto tudo acontece, na minha opinião, por causa de duas coisas muito claras: tecnologia, claramente, e a internet. A internet é que provocou esta revolução, está no meio disto tudo. É assim. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui neste painel. Sem dúvida que a internet, toda esta revolução associada à tecnologia, que está a causar esta revolução também nas qualificações. Porque, como o Alexandre referiu, nós estamos a viver uma era onde a velocidade da transformação é cada vez maior. Se nós pensarmos 90% de toda a informação que existe disponível no mundo hoje em dia foi criada nos últimos 2 anos, e isto vai acelerar. Ou então, se pensarmos que em 2050 estimamos que haja 50 bilhões de equipamentos que estejam ligados entre si com inteligência artificial, no fundo, a ajudar as nossas vidas. E que hoje em dia já temos. Portanto, nós hoje em dia já todos lidamos com a inteligência artificial na nossa vida pessoal, no nosso telemóvel, no assento do carro, enfim, em muitas realidades. E esta transformação digital está a afetar positivamente todas as empresas. Porque todas as empresas vão ser, ou já são, empresas tecnológicas. Todas as empresas estão a olhar para a tecnologia e a pensar como é que pode a tecnologia ajudar o seu modelo de negócio, como é que pode a tecnologia ajudar a experiência que dão aos clientes finais, aos seus consumidores, mas não só empresas, também as cidades, os organismos, como é que eu, se for uma cidade, ou se estiver à frente de uma cidade, como é que eu consigo usar a tecnologia para dar uma experiência mais rica aos cidadãos, mais útil, mais eficaz, para conseguirem gerir melhor a sua vida, ou uma experiência mais rica aos turistas. E toda esta tecnologia, toda esta revolução tecnológica é preciso ser pensada, como nós já referimos aqui, pensada desde o início, mas para esta não vale apenas pensar na tecnologia. Precisamos de pensar nos processos e precisamos de pensar no talento que está à frente desta tecnologia, no fundo, a organizar, a pensar de forma inteligente como é que a informação que está disponível é tratada, qual é o tipo de informação que nós precisamos, que tipo de tecnologia é que temos, isto a uma velocidade estonteante. E quando pensamos em Portugal, na verdade é que Portugal está na crista da onda em inúmeros setores, em inúmeras áreas. Por um lado, a questão da modernização da administração pública, a verdade é que somos best practices em muitas áreas, por todas as iniciativas que temos feito em Portugal, mas áreas como a inovação, temos o exemplo do Web Summit, ou áreas como a própria infraestrutura. Mas depois, quando olhamos para as áreas onde estamos um bocadinho mais atrás, são áreas como as competências digitais, onde nós não estamos tão à frente. E apesar de haver trabalho excelente feito, por exemplo, nós ainda esta semana tivemos mais uma universidade portuguesa nos rankings mundiais, portanto, sem dúvida que estamos a trabalhar muito bem, mas a verdade é que a velocidade da transformação é tão grande que temos de ser muito mais rápidos também na questão das competências digitais, porque isto tem uma implicação muito grande, que é, por um lado, temos todos o setor
público um bocadinho com mais dificuldades do que o setor privado, mas todos temos imensa dificuldade em conseguir encontrar talento. Por outro lado, e porque este talento vai para fora, por outro lado, também numa perspectiva da adoção das políticas e de todas as iniciativas de modernização administrativa, se nós não tivermos população capaz e com estas competências digitais, esta população não vai usar as medidas que são lançadas e não vai tirar o máximo partido das mesmas, com todos os benefícios que isso acarreta, e também não vamos ter uma população criativa e empreendedora, quer dizer, já temos, mas poderia ser muito mais. Já para não falar no tema da inclusão, porque depois dos 40, 45 anos, nós precisamos de continuar a empregar as pessoas. As pessoas são muito válidas, têm uma experiência fantástica, uma maturidade incrível e a verdade é que se não tiverem competências digitais, acabam por ser um bocadinho marginalizados de todo este emprego e nós precisamos desta população ativa, até porque se tudo correr bem, vamos viver até aos 100, 130 anos e vamos precisar de continuar a trabalhar até essa altura, pelo menos vamos precisar de continuar a pagar as contas. Portanto, precisamos de garantir que temos competências digitais. E, na verdade, sendo, se calhar, um bocadinho, enfim, radical, nós, quando saímos da universidade, hoje em dia, no dia a seguir já temos todos os conhecimentos desatualizados, porque o mundo mudou tão rapidamente que nós precisamos nos continuar a instruir. E, por isso, usando uma expressão da senhora Ministra Maria Manuela Leitão Marques, que diz que este é um tema de responsabilidade social de todos nós. E não é apenas um tema de responsabilidade social do Governo, é um tema de responsabilidade social das empresas e é um tema de responsabilidade social de cada um de nós individualmente, porque a verdade é que não é preciso ter muito dinheiro para conseguir impactar e nós precisamos tentar impactar devagarinho as pessoas que nos rodeiam para conseguir caminhar a passos mais largos e acelerar nesta questão da qualificação. A Cisco está também a cooperar a este nível e eu acredito que, especialmente nesta área, ou seja, se hoje em dia o mundo já é de colaboração e de partilha... Vocês estão todos interligados. Estamos todos interligados. Mas então nesta área temos todos de colaborar muito e de trabalhar muito em parceria. Nós temos um programa a nível mundial, mas que em Portugal existe desde 1999, que é um programa das Network Academies. São academias que a Cisco disponibiliza e trabalha com as universidades e com os institutos politécnicos. Já temos 75 hoje em dia e na verdade o que fazemos é disponibilizar cursos que vão desde cursos mais high level até cursos mais relacionados com certificações, portanto para pessoas que realmente querem trabalhar no mundo do IT de forma mais profunda e mais detalhada. E o que fazemos é, nós disponibilizamos conteúdos de forma gratuita às universidades, aos politécnicos. Já formámos cerca de 15 mil pessoas e o nosso objetivo é duplicar este número nos próximos anos, nos próximos meses, anos. Temos crescido cerca de 43, 45% nos últimos quarters e precisamos de acelerar. E o que estamos a fazer também hoje em dia é não limitar, por um lado, estamos a tentar trabalhar e ajudar ao máximo os politécnicos e as universidades e é com muita satisfação que vemos, que recebemos grandes desafios por parte destes institutos e que vemos uma dinamização cada vez maior por parte dos politécnicos e das universidades e não só neste tipo de temas, mas também quererem mais ajuda e a pedirem-nos ajuda, mas por outro lado também estamos a traduzir alguns destes conteúdos, temos já traduzidos os cursos de fundação, os cursos básicos, noções básicas, por assim dizer, e também a introdução à cybersecurity, porque é um tema cada vez mais importante. Temos estes cursos traduzidos, os outros estão em inglês, porque acreditamos que se os traduzirmos conseguimos massificar e disponibilizar também, temos disponibilizado para o resto dos funcionários públicos para poderem usar, mas também numa perspectiva de inclusão, por exemplo, para reinserção social, estamos a disponibilizar estes cursos para prisões, em parceria também com alguns programas específicos, para conseguirmos que as pessoas, quando saem da prisão, possam voltar a ter uma vida normal. Para pessoas acima dos 45 anos, porque todos queremos continuar a ter capacidade para poder ter empregos e também a incorporação de parte destes conteúdos nos mais jovens, porque sabemos que hoje em dia nós estamos
estamos numa era que, pela primeira vez na história, os nossos netos e os nossos filhos sabem mais do que nós, mas muito mais do que nós. E a verdade é que eles sabem mais do que nós, não só em termos de conteúdo, mas mais do que nós em termos de facilidade de lidar com a tecnologia. Mas eles precisam de ajuda também, precisam de ajuda para saber potenciar este know-how que têm. E por isso também estamos a trabalhar a esse nível para conseguir disponibilizar estes conteúdos também para os mais jovens. Ajuda e muitas vezes enquadramento também. Eu tenho 2 Sim. filhos e começa a ser muito difícil perceber o que eles andam a fazer. Aqui nesta primeira ronda percebemos que Portugal está no bom caminho, tiveram aqui afirmações positivas da vossa percepção do que está a acontecer. Eu hoje em dia digo até muitas vezes com brincadeira que Portugal está bem porque ganhou o Europeu, ganhou o Eurofestival e até já tem o presidente do Eurogrupo. Portanto, estamos no bom caminho, mas a verdade é que há trabalho a fazer, há coisas a fazer. É preciso arranjar os tais profissionais especialistas nas várias áreas e isso passa muito também pelo IFP. Coisas concretas que estejam a fazer nesse sentido. Obrigado. Bom, como eu disse há pouco, nós temos um público muito diverso e, portanto, temos que ter estratégias de ação que também são elas muito diversificadas e que não cabem sequer nas fronteiras, vá lá, muito estanques do eixo 3, são intervenções que são mais vastas. Eu hoje era capaz de chamar aqui à colação três projetos que nós denominamos de bandeira, que são bandeira hoje. Se voltássemos a falar daqui a um ano, eu tenho a esperança de que faria referência a outros projetos diferentes. E estes vêm no fundo, procurar dar resposta a um problema que está muito bem refletido em 2 indicadores que estão na brochura da iniciativa. Mais de 50% dos portugueses não têm competências básicas digitais e nós só temos 2,3% de emprego específico em TIC, o que compara mal com a União Europeia. E, portanto, os nossos projetos, de alguma maneira, procuram responder a isto. Quando diz 2,3%, o que é que... Do 2,3% do emprego é de especialistas em TIC. Emprego especializado em TIC, ok? Mas da procura ou da oferta? Não, na estrutura do emprego. E, portanto, primeiro projeto está em curso, lançámo-lo em julho, é um programa Qualifica, que está dentro do programa Qualifica, chamamos-lhe Qualifica Mais, e aquilo que visa é dar qualificações básicas a pessoas que têm menos do que o 9º ano, que representam mais de 60% do fecheiro do Instituto de Emprego, e que, no fundo, é um projeto que articula aquilo que nos parecem ser as competências essenciais para promover a empregabilidade. As literacias básicas, onde incluímos as literacias digitais e, portanto, toda esta formação tem obrigatoriamente um módulo de formação orientado para as competências em TIC, que se articulam depois com competências transversais e competências de natureza mais tecnológica que nos parecem importantes do ponto de vista da empregabilidade. Portanto, aqui o que estamos a fazer é incluir nos percursos formativos de média duração a formação em competências TIC, que nos parece fundamental, tanto na ótica da cidadania como da empregabilidade, até porque é uma condição para fomentar depois as outras aprendizagens que são necessárias. A nossa meta para este ano é atingir, esperamos poder estar perto de formar 5.000 pessoas neste programa, mas a ambição para o ano que vem é bastante superior. O segundo projeto que eu gostava de referir acompanha a adoção que no contexto da INDCODE está a ser feita do quadro de referência para as competências digitais, que é um quadro europeu e que nós estamos a transcrever para Portugal. O quadro tem 5 domínios de competências, que são as consideradas relevantes do ponto de vista das competências digitais, e tem 4 níveis de proficiência, que vão desde o básico, intermédio, até o nível elevado. Estas competências e estes níveis de proficiência não são níveis que tanto relevam para dimensões de cidadania e de participação social, como para as dimensões do emprego. E aquilo que nós estamos a procurar corresponder é este problema. Não vale a pena ter um quadro que descreve competências se não tivermos estratégia para as promover. E, portanto, estamos a criar aquilo que chamamos um programa de formação para a cidadania digital,
que nesta fase será um programa para responder aos 2 primeiros níveis de proficiência do quadro, o básico e o intermédio. Para cada um deles estamos a construir com parceiros nossos um percurso formativo que varia, para cada um dos níveis terá entre 75 e 50 horas, dependendo do ponto de partida da pessoa, e que no fundo tem a ambição de, para cada um destes domínios que compõem o quadro europeu de competências digitais e para cada um dos níveis que estamos a considerar, ser capaz de fazer a promoção dessa aprendizagem. Neste momento estamos a desenhar com a tutela a formação, a desenhar a portaria que há de permitir criar o quadro, com parceiros nossos os conteúdos formativos, e depois teremos também uma parceria a estabelecer com a Agência Nacional para a Qualificação, que é quem pode incluir depois isto dentro do catálogo de qualificações e com isso dar aqui alguma escala a esta intervenção. Depois, o terceiro projeto que eu gostava de referir já vai mais dirigido àquele indicador do emprego especializado em TIC. Aquilo que nós sentimos é que no setor das empresas de base tecnológica há uma carência muito grande de quadros qualificados nesta área. Isso é muito evidente. Nós lançámos este ano dois projetos piloto nesta área que estão a correr bem, mas que são manifestamente insuficientes para dar resposta. E, portanto, aquilo que vamos procurar fazer para o ano é dar escala a esta intervenção. Tratam-se de projetos de requalificação de licenciados em áreas que não diretamente na área do digital, portanto, podem ser de engenharia, de matemática, eventualmente também da área das ciências sociais. Um percurso formativo que andará à volta dos 10 meses, com uma componente de formação clássica em sala, de 600 horas, mais 300 horas de formação em contexto de trabalho. Portanto, isto é um modelo, não tem que encaixar tudo dentro deste modelo. E o que queremos é, com isto, tentar disponibilizar mais quadros qualificados na área da programação, que é sobretudo na área do desenvolvimento de software, que é sobretudo onde temos tido a maior parte das solicitações para o mercado. Vamos fazê-lo em parceria, provavelmente com entidades do ensino superior, e a nossa expectativa, os números que temos da falta de quadros é muito expressivo e, portanto, o esforço que vamos fazer para o ano, que tem uma meta de referência de 1.500 formandos, pessoas qualificadas, requalificadas nestas áreas, é certamente curto, mas é um primeiro contributo já com algum relevo para tentar preencher esta necessidade de quadros qualificados para as empresas mais avançadas destes setores. Portanto, diria que estes são, ao dia 2, os nossos 3 projetos mais bandeira. Eu diria que há alguma urgência em que isso avance rápido, como o tempo nesta área está sempre a correr mais rápido do que aquele que nós gostávamos, tal como o tempo aqui também do nosso debate, ainda temos um bocadinho. Cristina, eu sei que está muito envolvida no projeto Capacitar e 4.0, é assim, não é? Sim. Explique-me lá, e dando ideia aqui de coisas concretas, o que é isto e o que é que estão a fazer. O projeto Capacitar e 4.0, que pode ser consultado nos pósteres que estão em exposição aqui no espaço, surge no âmbito da iniciativa InCode e da iniciativa Indústria 4.0, que foi lançada o ano passado, e o objetivo é capacitar as pessoas, qualificar as pessoas e as empresas para responder aos desafios da Indústria 4.0. Nós definimos alguns objetivos, nomeadamente a criação de academias I 4.0, em que as fontes de ignição são, neste momento, até os sistemas de incentivo que já estão disponíveis para apoiar a formação proposta por empresas, nomeadamente os sistemas de inovação produtiva, qualificação PME e internacionalização PME, com uma discriminação positiva para a indústria 4.0 e de projetos que estão alinhados e que visam responder a esses desafios. Temos depois também um outro objetivo, que é promover a dinamização de fábricas de aprendizagem, as Learning Factories, as próprias empresas criarem esses espaços para capacitarem as pessoas e haver passagem de conhecimento, porque um dos problemas que nós temos detectado é há uma formação externa de um grupo de pessoas e depois esse conhecimento não fica endogeneizado, não há uma passagem de conhecimento interna. E o que se pretende promover é essa passagem de conhecimento
e que haja um processo de formação diferente, do fazer aprendendo e de passar essa informação e criar uma base de gestão do conhecimento dentro das próprias organizações. E acreditamos, quer com as academias, quer com as fábricas de aprendizagem, que nós conseguimos atingir esse impedir objetivo. que esse conhecimento fique com a pessoa, que depois pode ir embora e ficar mais com a instituição, ou com a empresa. Ou com O objetivo é muito pegar no conhecimento tácito, que hoje é muito rico nas organizações e que não está explícito nas instruções de trabalho, etc., e tentar ter essas lições aprendidas em bases de conhecimento e que essas bases possam passar entre as pessoas e não fique só retido numa das pessoas. Eu acho que esta é uma carência muito grande que nós temos nas nossas indústrias. Ele sabe como é que isto se resolve. Ok, mas é importante passar esta informação aos colegas e que haja um registro deste conhecimento tácito e que ele se possa transformar em explícito e isto ser um ativo, é claramente um ativo muito importante das empresas. Este trabalho e o projeto Capacitar tem o alto patrocínio também da Secretaria de Estado da Indústria, tem sido um trabalho de equipa também com o IAPMEI, que está aqui o Sr. Presidente e a colega Helena do Secretariado Técnico, juntamente comigo e outros colegas que temos estado a conceber o projeto Capacitar, que foi apresentado como projeto de bandeira nas reuniões de coordenação da iniciativa InCode, e tem também como objetivos promover, por exemplo, a contratação de investigadores para dinamizar as academias I 4.0, porque é preciso nós pormos o conhecimento avançado ao serviço das empresas. O conhecimento analítico, da análise dos dados, da Big Data, como é que nós conseguimos transformar os dados efetivamente em valor para as organizações, e é preciso conhecimento matemático, estatístico. Venham mais matemáticos, mais estatísticos ao serviço da indústria, por favor, é absolutamente essencial. E fazer também a discriminação positiva em parcerias I 4.0, por exemplo, em projetos de investigação e desenvolvimento, e através do IAPMEI, tendo em conta benchmarkings internacionais que já existem, criar ferramentas de diagnóstico do estado de maturidade das empresas para a indústria 4.0 e, a partir daí, criar guias de referência, planos de formação alinhados com este diagnóstico, com a detecção das necessidades. Já temos noção das necessidades, temos noção das empresas que hoje querem profissionais para gerir redes, para gerir máquinas, para fazer automação e não há resposta. Neste momento, o mercado de trabalho está com uma dinâmica incrível e há uma carência enorme. Nós temos esses conhecimentos, mas é preciso termos este diagnóstico. Isto é um trabalho que o IAPMEI pretende dinamizar ao nível destas ferramentas de diagnóstico I 4.0. Lá fora está o cartaz, convido-vos a consultarem, tem um QR Code, podem com o telemóvel ficar com o cartaz a nível digital, também está disponível no site do IAPMEI e com certeza teremos notícias muito em breve de como é que vamos pôr em prática. Ele já está em prática, digamos assim, essas ferramentas de ignição já existem, será depois, e já existe uma discriminação positiva para a indústria 4.0, com certeza que irão falar do capacitário 4.0 muito em breve. Muito bem. Eu diria que as empresas, muitas vezes, para esse conhecimento ficar, precisam de uma espécie de checklist como nos pilotos, nos aviões, que fazem sempre antes de levantar voo, depois de levantar voo, que é... Mas isso é o que já existe, isto é o explícito. Mas ter esse é o conhecimento tácito, lá, é senão ele filmar, desaparece, é fotografar, é conseguir fazer a gestão do conhecimento que está embebido, não é? É como, eu sigo a receita de um bolo. Eu posso fazer o bolo de chocolate, o meu marido faz o bolo de chocolate, o meu fica sempre mau e o dele fica sempre bom. Porquê? Nós seguimos a mesma receita, utilizámos os mesmos ingredientes, estávamos lado a lado. É preciso que a receita do bom esteja lá em cima da mesa. Não é isso. E depois que haja um bom cozinheiro. É preciso aquilo que nós chamamos do toque, não é? E este toque nas empresas tem que ficar registado. Tem que haver esta transformação do conhecimento tácito, explícito, e conseguirmos sempre ter a mesma receita, porque se eu for fazer toneladas de bolo de chocolate, eles não podem ter variabilidade. Claro. Nós não nos podemos dar ao luxo de ter variabilidade, não é? Temos que ter 0 defeitos. Cristina, obrigado. Elizabeth, nós quando falamos em qualificação, e muitas vezes qualificação dos trabalhadores, seja privado ou público, mas aqui estamos a falar também na função pública, temos sempre a ideia que estamos só a falar de uma parte dos trabalhadores, mas os trabalhadores de gestão, por exemplo, os trabalhadores com um nível mais elevado, digamos assim, não sei se é o termo correto que eu possa... Diga? Os dirigentes? Os dirigentes, por também exemplo. Trabalham? Imagino que sim. Espero que sim. Mas
porque estamos a falar de qualificação também para essas pessoas. Sim, sim. E é um público-alvo também da ação do INA e das mais entidades formadoras para a administração pública. Porquê? Porque uma das grandes funções de um dirigente é ter noção, primeiro, dos problemas existentes e do que é crítico, de qual o papel da sua organização na resposta a esses mesmos problemas e nos meios que tem à sua disposição para resolver esses problemas. Logo, nós também temos que dar as ferramentas a um dirigente para pensar no digital, quer enquanto desafio, quer enquanto solução para o desafio. E por isso, por exemplo, pensar na administração pública digital é também pensar nos processos de negócio da própria administração pública. E como alinhar os processos de negócio da organização com os sistemas de informação e com a tecnologia que vai potenciar a utilização desse sistema de informação. E isto Isso requer parece muito complicado. E é. Mas, exatamente, mas eu não tenho que responder ao complexo como uma desculpa para não agir. Eu tenho é que perceber que o complexo pode passar por passos simples que no final vão nos capacitar para responder a isso, às dificuldades e à diversidade e àquilo que é difícil. O difícil não é desculpa para não agir. Claro. É pura e simplesmente para pensarmos melhor como agir. E é isso que tem feito. E no pensar melhor como agir, é também preciso ter noção de que nós estamos a preparar-nos para o futuro, mas num futuro que é presente e é premente, é urgente. Por isso, dentro dessa preparação, para já, estamos a trabalhar novos cursos no INA, em parceria, muitos deles. Um deles é o Web Analytics, é um projeto de bandeira. Falamos em portais. Sabemos conceber bem os portais, sabemos melhorar os portais que temos, sabemos utilizar as ferramentas existentes para o efeito. Portanto, estamos a preparar também formação nessa matéria. Temos uma formação, como não temos muito pessoal, muitas vezes temos que nos socorrer da contratação. Mas será que quem está no Estado sabe contratar? Logo, a elaboração de cadernos de encargos para as áreas TIC é premente. Estamos a preparar a formação para essa matéria também. E depois, aquela que é mesmo crítica também, é a tal reorientação profissional para as áreas TIC. E a Marinha, não temos que reinventar a roda, nem temos que pensar que vamos ser pioneiros. E dentro da administração pública há muito boas práticas. Só temos que conhecê-las, ter curiosidade para ir aprender e estar nessa disposição. E distribuí-las. E disseminar depois esse conhecimento. E é exatamente essa a nossa estratégia e temos recebido e temos tido essa felicidade de encontrar na administração pública quem está muito receptivo à partilha e a querer mesmo dizer aqui estamos, temos feito desta maneira e temos feito bem e estamos disponíveis para partilhar convosco. A Marinha está na disposição de partilhar connosco essa boa prática de reorientação profissional para as áreas TIC. E vamos aprender com eles e, a partir daí, ajudar a disseminar esse know-how. São 3 projetos bandeira em que o INA tem vindo a trabalhar. Muito bem. Pedro, temos 10 minutos, se eu não estou enganado, para cumprirmos à risca o nosso horário. A pergunta que eu faria para si era... Diga-me lá como é que me vai simplificar mais a vida agora. Primeiro temos que simplificar a vida a nós, para depois poder simplificar e construir melhores serviços. Nós, com a consciência de que a qualificação não se vai fazer de um dia para o outro, nós temos vindo a trabalhar em várias frentes também de promover um alinhamento das várias áreas governativas para o desenvolvimento de novos serviços para facilitar o dia-a-dia. O primeiro, já falei um bocadinho há pouco, é um trabalho de criação de um centro de competências que está em curso, está já numa fase, enfim, já relativamente avançada, um trabalho coordenado pelo Gabinete Nacional de Segurança, onde nós, AMA, participamos, e que fez um exercício diagnóstico de perceber onde é que existiam mais lacunas nas áreas TIC dentro da administração pública e, de forma, enfim, eu penso que pouco surpreendente, apareceram os casos do risco e cibersegurança, porque, de facto, com a proliferação de sistemas digitais, esta é uma grande preocupação, enfim, que temos hoje. O desenho de novos serviços digitais, porque
como eu também já tinha dito há pouco, a tentação de criar mais um portal ou de criar mais uma app mobile deve ser acautelada de perceber o que é que o cidadão quer, perceber como é que eu desenho o serviço com o mínimo de passos suficientes para que o cidadão o possa usar, não pedir dados em excesso ao cidadão. Portanto, tudo isto obedece a metodologias, a métodos, a design thinking, que não proliferam em todos os organismos. Esta foi uma segunda área identificada. E depois houve uma terceira, que ainda não se falou aqui muito hoje, que tem a ver com data science e com a gestão de dados. E com a manipulação de dados e a criação de serviços falou em parte suportados em dados. ideia. Na lógica pública não falamos muito e, portanto, essa é uma das áreas que temos priorizado também. Para além do Centro de Competências, nós coordenamos também um trabalho, a estratégia TIC 2020, que é uma estratégia pública para toda a administração pública, para todas as áreas setoriais, que define um bocadinho as prioridades e o roadmap de iniciativas para os vários organismos, e é um excelente instrumento de partilha de informação e usando um bocadinho também as práticas que já falámos de disseminação do que existe, porque disseminando casos de uso e reaproveitamento de uso, nós dependemos menos de competências TIC, claro. Podemos aproveitar o que já foi feito noutras áreas. Temos depois uma terceira ferramenta muito importante e que eu também sensibilizava as pessoas da administração pública que estejam aqui, que são os fundos SAMA, os fundos comunitários, os fundos dos sistemas de incentivos à modernização administrativa, porque para além dos fundos FEDER, mais conhecidos na área do investimento, os fundos do FSE, do Fundo Social Europeu, permitem muitos programas de capacitação, precisamente. Há avisos específicos para capacitação, para utilização e reutilização de plataformas TIC já existentes, desde a interoperabilidade, a utilização de dados, a autenticação. Portanto, há um conjunto de avisos específicos para capacitar as entidades nestas metodologias e nestas ferramentas. E, finalmente, outro exemplo que temos vindo a desenvolver é o Laboratório de Experimentação da Administração Pública, que é um bom exemplo de um conceito novo que está a nascer, ele ainda é muito jovem, mas que permite, num ambiente muito seguro, testar o desenho de novos serviços, de experimentar, de ter um ambiente de risco controlado, ver se funciona, se não funciona, com metodologias colaborativas, com o tal design thinking que eu falava há pouco, e que os organismos não têm todos eles que ter especialistas nessas áreas, podem recorrer a estas estruturas centrais, comuns, que dão apoio, têm know-how, são especialistas, experimentam novos serviços, e depois funcionar excelente, são escalados e crescem. Caso contrário, não tem problema nenhum e parte-se para outro, ou afina-se ou parte-se para outro projeto. E estas são apenas 4 instrumentos e ferramentas que temos usado para colmatar esta necessidade de capacitação. Vocês têm sempre a tendência a dizer apenas, embora já sejam em todos os casos... Cada um falou em 4, não é? Muita coisa, muita coisa. Sofia, nós, e para terminar os últimos 5 minutos... Eu digo sempre, falamos sempre do futuro, isto é o presente, isto não é o futuro, é o presente, as coisas estão a acontecer, mas a verdade é que ao mesmo tempo é exponencial, ou seja, isto vai aumentar, vai mudar de forma exponencial. Os próximos 20 anos vão ser uma loucura. Como é que vês os desafios e o que é preciso fazer em concreto? O que é que precisamos de mudar? Precisamos de mudar hoje, não é? Precisamos de começar a mudar hoje. E se calhar partilhar que a Cisco Portugal foi escolhida, e Portugal foi escolhido pela Cisco Mundial como um dos 16 países que entra num programa muito exclusivo que se chama Country Digitization Accelerator. E a razão pela qual Portugal foi escolhido foi porque quando a Cisco Mundial olhou para Portugal e viu excelentes políticas que estavam a acontecer em Portugal ao nível da inovação, da modernização administrativa, ao nível da educação, percebeu que Portugal era um país que estava à séria na transformação digital, quer no setor privado, quer no setor público. E por isso concedeu-nos essa dádiva e, portanto, temos uma série de políticas, uma série de investimento que estamos a aplicar no país para poder acelerar e ajudar tudo o que já está a ser feito e que vimos, como o Alexandre dizia, que já está a ser muito, muito feito. Um dos grandes pilares desse programa é claramente a competência digital. Portanto, há alguns programas que já estamos a implementar, como referi, estamos a trabalhar, por exemplo, muitas iniciativas no Encode 2030, mas também muito em parceria com os vários organismos deste painel, com o Gabinete Nacional de Cybersecurity, lá está, disponibilizando gratuitamente os nossos conteúdos, ajudando em workshops, trabalhando dinamizando as Network Academies,
E, portanto, com essa componente mais de qualificação propriamente direta. Além disso, que estamos a trabalhar em muitas outras frentes. Por um lado, na sensibilização para a cybersecurity. Cybersecurity toca-nos a todos. Já não podemos pensar que Portugal é aquele país pacífico, pequenino, que ninguém ataca, porque a verdade é tão difícil atacar Portugal como os Estados Unidos, porque não há barreiras físicas. E é um tema que cada um de nós pode agir. Cada um de nós, se tiver consciência do que pode e não pode fazer, das proteções, das defesas, que tipos de tecnologia é que deve comprar, que tipos de adoção, que educação é que temos de fazer a cada um dos nossos colaboradores. Isso é muito importante e, portanto, também estamos nessa área a atuar e a partilhar o nosso know-how. Até porque basta um e-mail, muitas vezes. Basta um e-mail e, tipicamente, eu posso dizer que, por exemplo, hoje em dia não abro tats de e-mails que eu não conheça ou quando há coisas estranhas, como, por exemplo, o meu home banking mudou e eu já não ia ao banco nas últimas 2 semanas e eu fiz um search na internet para perceber se era mesmo verdade, se aquele banco tinha tido uma alteração de imagem ou se era uma página falsa. Portanto, eu acho que nós todos, se calhar, eu confesso que sou um bocadinho o extremo da preocupação, mas cada um de nós pode ter e deve ter cuidados porque está em causa a reputação das nossas empresas, dos nossos organismos, mas está em causa também questões financeiras e a nossa própria informação pessoal. Portanto, nessa área de cybersecurity nós estamos, sendo a prioridade número 1 da Cisco, estamos muito ativos e a trabalhar com os vários organismos também do setor público, mas depois estamos também a partilhar conhecimento através de outras áreas. Temos um programa que se chama DevNet, que é um programa da open source, onde permitimos ou disponibilizamos as nossas plataformas, a nossa tecnologia para qualquer empresa que queira desenvolver em cima das nossas plataformas poder fazê-lo. Temos estágios também a nível internacional onde permitimos que jovens portugueses possam ter experiências nos Estados Unidos que se calhar de outra forma não teriam e trabalhamos muito também com os nossos clientes, com os nossos parceiros para partilhar a maneira como nós trabalhamos, os projetos inovadores que implementamos e às vezes muitos pormenores simples, mas que fazem toda a diferença neste mundo virtual. Por exemplo, nós usamos vídeo de alta definição e trabalhamos muitas vezes remotos, temos um modo de trabalhar flexível, não estamos no escritório, eu não sei onde é que está a minha equipa a trabalhar, podem estar na praia se quiserem e eu não tenho qualquer problema. Eles sabem o que estão a fazer na praia. Não, podem estar na praia a divertir-se. Aqui a questão é que no fundo eles sabem o que é que têm de fazer, o que é esperado deles e têm essa responsabilidade e têm as ferramentas tecnológicas ao seu dispor para poderem ser tão proativos no escritório, em casa ou eventualmente na praia e proativos e de forma segura, portanto, e por isso, por exemplo, nós usamos vídeo de alta definição e partilhamos este modo de trabalhar com os nossos clientes e, no fundo, se me perguntar, isto é qualificação pura? Não, mas é um modo de trabalhar diferente que traz muitos benefícios aos próprios colaboradores, conseguem gerir de forma melhor a sua vida profissional pessoal, conseguem ter mais tempo livre, às próprias empresas conseguem reduzir escritórios, conseguem ter os colaboradores muito mais satisfeitos, mais produtivos e ao próprio ambiente, porque temos muito menos poluição, porque fazemos muito menos transportamos. Os carros andam menos. Claro. Exato. Portanto, no fundo, tentamos nas várias dimensões da nossa atuação como empresa ajudar a qualificação, quer de forma mais direta, quer de forma mais indireta. E terminou o nosso tempo e conseguimos terminar mesmo na altura certa, de acordo com o meu relógio. Agradeço a todos aqui por partilharem aquilo que estão a fazer e as ideias e sobre o que vem no futuro e o presente. Agradeço também a todos por nos acompanharem e até à próxima.